Shalom, filhos e filhas, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula, da nossa escola de líderes. Como foi combinado, nós teremos algumas aulas online, algumas aulas presenciais e fóruns também online. E hoje nós estamos com uma lição muito interessante para falar para vocês. Confesso que eu gosto muito porque nós vamos falar um pouco sobre fundamentos, não existe uma casa que permaneça por muito tempo com suas estruturas sem serem abaladas se elas não estiverem bem fundamentadas. E, queridos, assim também é com sua igreja. Jesus sabia disso, por isso que ele prepara com tanto carinho aqueles discípulos, e de uma forma especial Pedro, quando ele diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, o Senhor estava preocupado com o fundamento, e ele estava falando para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, mas tu vai estar edificado sobre uma rocha. E você deve saber quem é essa rocha, Algumas religiões confundem Pedro com a rocha, mas nós sabemos quem é a rocha. Ele disse: tu és Pedro, e sobre a rocha eu edificarei a minha igreja, Ou seja, estava falando que a igreja que seria iniciada depois de Cristo, através de Pedro, seria edificada sobre um fundamento muito forte, que é o próprio Cristo. Antes de começarmos essa aula, vamos orar ao Senhor. Pai, te dou graças por essa oportunidade. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos direcione, perdão pelas nossas falhas, e nos concede, Pai, uma aula que eu seja ministrado e os Teus filhos também, de maneira surpreendente, no nome de Jesus. Fala conosco. Amém? Vamos em frente? Sim, como dito, são os fundamentos da fé cristã. E nós separamos, biblicamente falando, os 7 fundamentos da fé cristã que a Bíblia cita, em sua essência. Mas antes vamos lidar com algumas estatísticas tiradas através da internet, sobre os religiosos na Terra, segundo alguns dados, o islamismo ele representa 19,6% da população do mundo. Já o hinduísmo, que está mais ali pelo lado da Índia, o islamismo mais pela África e também pelos países árabes, o hinduísmo está com 12,8%, o budismo 6%, as novas religiões 1,7%, judaísmo 0,2%, e os não religiosos e ateus 15,4%, Porém o cristianismo, ele ocupa o primeiro lugar com 36% da população mundial que são cristãos, Mas esses números, eles mostram a existência de muitas religiões, e muitas vezes divididas em vários ramos, assim como uma planta. De resto, o cristianismo, ele, apesar dos seus 36%, ele também tem a mesma característica, porque ele se divide em vários ramos também, Como protestantes, católicos, os próprios católicos ortodoxos, os anglicanos, e os evangélicos também, que somos nós. Aleluia, glória a Deus, E devido, queridos, essa diversidade de religiões, no que diz respeito ao cristianismo e também no que diz respeito ao Deus, porque todas essas religiões elas querem levar um certo Deus, mas levando para o nosso Deus, para o Deus Jeová, o Deus Yahvé, o Deus Adonai, onde nós podemos dizer que eles podem procurar Deus? Em que lugar nós devemos procurar Deus? Para quem ir? A quem eles devem procurar para encontrar Deus? Mediante a tantas ramificações, será que eles deveriam procurar aos cristãos? Será que nós somos as pessoas ideais para apresentar Deus, Então, com efeito, as tradições, a diversidade de práticas religiosas, nós podemos
concluir essa dificuldade no que diz respeito a interpretações, entendam? Dificuldade a interpretações. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, apesar de as religiões ela derem brechas para que uns vão para um lado, outros vão para outro lado, né? A Bíblia, ela por si só, ela é bem definida e traz explicações claras, mas muito claras, né? De como nós devemos chegar ao Senhor e a quem nós devemos procurar o Senhor e como também nós devemos fazer para conhecer o Senhor. Lemos Efésios capítulo 4, versículo 6 até o versículo 4. A palavra fala, o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Porque a palavra de Efésios, aos Efésios, pelo apóstolo Paulo, ela deixa claro que não há possibilidade de nós pensarmos na hipótese de ter outro Deus, de achar que o hinduísmo, que o islamismo, que o budismo pode também ter algum ponto de certeza, de verdade. Não. Aqueles que creem na palavra, aqueles que creem em Deus, tem por definição que é apenas um só Deus, né? Mas aí que está o fundamento, né? Não apenas um só Deus. A palavra fala também sobre o primeiro fundamento do Evangelho, o primeiro fundamento da igreja, né? Que é há um só corpo. Não há dois tipos de igrejas. Não há igreja A e nem igreja B. Pode haver congregações, pensamentos orgulhosos, pensamentos assim, mesquinhos, de achar que eu somente, que meu ministério possa ser o único caminho. Eu já vi algumas pessoas me falar que apenas tal religião, apenas tal, denominação, elas têm essa possibilidade de levar a pessoa aos céus. E isso é um pensamento mesquinho. A Bíblia fala que há um só corpo, a igreja, né? A Bíblia dá uma maravilhosa imagem da relação que une o Senhor à igreja, do cabeça e do corpo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20 e versículo 20 até o 23. E através dessa representação, né, percebemos como Jesus Cristo quer estar perto dos seus discípulos, né? Por quê? Porque na sua palavra ele diz que há um só corpo, ou seja, ele se coloca nessa parte desse corpo como o quê? Como o cabeça. Se ele é o cabeça, ele está perto também de quê? Do pescoço. Logo, você está perto do pescoço, também está perto do peito, do tórax, não é verdade? Então, há um interesse do Senhor de estar perto, né? Perto dos seus discípulos. Há uma proximidade, né? Mas o que é, então, essa igreja que a palavra fala que há apenas um só corpo, essa igreja, né? Em primeiro lugar, o termo, né, igreja, ela significa eclésia. Eclésia, no grego, ela é traduzida para chamado, né? Na época do Império Romano, existiam igrejas. A igreja era um grupo de pessoas que se reuniam de um exército e de outro exército com o fim de entrar em um acordo comum ou em guerra. Por isso que algumas pessoas elas traduzem a igreja como chamados para fora, porque eles saíam dos seus reinos para haver um acordo ou, infelizmente, um protesto de guerra, né? Uma palavra de guerra. Então a palavra eclésia significa igreja, né? Então, nós somos chamados. Qual é o chamado da igreja? O chamado da igreja é para sair do mundo. O chamado nosso não é para viver neste mundo. A Bíblia própria fala, através do próprio Jesus, ele diz que a gente não guardar tesouros aqui na terra. Porque o reino dele
Ele próprio falou para Pilatos que não era deste mundo. Ele falou também para Pedro, quando ele corta a orelha de Malco, né, um soldado, que não era para fazer dessa forma, porque não era com essas armas que a gente iria vencer, porque na nossa guerra não era contra a carne. O próprio Efésios fala que a nossa guerra é contra os principados, contra as potestades, né, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Até as nossas batalhas não são aqui na terra, as nossas batalhas são nos lugares celestiais. Olha o que diz João 14, João 17, versículo 14 e 16. Olha, eu lhe deixo a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pois eu te peço que eu os tire do mundo. Por isso eu não te peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Não são do mundo como eu, do mundo não sou. O Pai, Jesus na sua oração ao Pai, ele deixa claro que nós também, que não apenas ele, mas nós também não somos do mundo. Aí você vai notar, né, em duas ocasiões, onde Jesus diz que nem ele e nem são os seus discípulos é do mundo. Entendeu? Então, nós podemos observar na palavra corpo. Jesus diz que ele é o cabeça. Logo, se ele é o cabeça da igreja, né? E o cabeça da igreja está no céu, pode ter cabeça no céu e corpo na terra. Então, a igreja, apesar de ainda estar na terra, ela precisa viver uma vida de céu. Então, o que é a igreja do Senhor aqui na terra? A igreja do Senhor aqui na terra são aqueles que entendem a sua palavra e vivem aqui na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Está entendendo? Ou seja, eles não se apegam às coisas da terra, mas apenas usa os recursos da terra, o tempo da terra, para constituir uma família, para fazê-los entender que o habitat dele não é da terra, mas é do céu. A igreja, ela depende inteiramente de Jesus Cristo. Foi ele que construiu, e o seu devido lugar é, portanto, nos lugares celestiais. A igreja é um edifício espiritual que reúne a assembleia do crente, dos crentes, daqueles que entendem a mensagem e buscam para uma santificação, ou seja, são chamados para uma vida de santidade, são chamados para uma vida de evangelho. Olha o que a palavra fala em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se a igreja, nós estamos edificados sobre umas pedras que não vão morrer, sobre a rocha que é Jesus, ou seja, uma pedra que não morre, logo também nós somos chamados de pedras vivas, ou seja, nós somos as pedras que constituem um edifício espiritual em sua habitação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos sob uma habitação, né? Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra fala, olha, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Aí, em 1 Coríntios fala, mas não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Então nós somos um edifício espiritual que reúne pessoas com o objetivo de buscar se apresentar um dia ao Senhor com suas vestes preparadas para um grande casamento, né? E qual é essa vocação? Nós já sabemos que nós somos, mas qual é a vocação da igreja, né? A palavra fala em Mateus próprio, né, 16, 18, né, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a nossa vocação é o quê? O Senhor, através da sua declaração, nos dá informações valiosas sobre a nossa identidade. Ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Isso significa que a nossa igreja, que nós, como igreja, somos invencíveis, né? Se a morte, né, não pode nos prejudicar, quem pode nos resistir?
Na verdade, quem pode nos enfrentar? E com um poder tão irresistível, né, essa igreja ela é chamada para influenciar o mundo. Em quê? Influenciar o mundo a revelar a pessoa de Cristo. Ou seja, o nosso objetivo aqui na Terra, a nossa vocação é levar as pessoas a Jesus, é ensinar as pessoas que existe Jesus e o que Jesus Cristo quer para as suas vidas. Logo, então, nós precisamos lembrar que nós somos imbatíveis, porque nós somos pedras vivas, né? E nós não somos deste mundo, né? Segundo fundamento, somos um só corpo, uma igreja. O segundo fundamento é um só Espírito, né? Logo, somos o só Espírito, somos o Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo que habita em nós. Longe de ser um simples elemento da Trindade superior, o Espírito Santo é Deus como Pai e do Filho. Nesse sentido, ele tem todos os atributos da divindade, a eternidade, a onipresença e a onipotência. Olha, onipresença, onipotência e onisciência. Desde as primeiras linhas do livro de Gênesis, podemos observar isso. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha o que está em João 3, versículos 7 e 8, que a palavra nos ensina através desse texto. O Espírito Santo trabalha em colaboração com a palavra de Deus e convence o mundo do pecado e do julgamento e da justiça. O texto fala, e eu cito isso muito na igreja, né? Que o Espírito é que convence o pecador do pecado e da justiça e do juízo. E ele nos empurra, né? E esse empurrar, essa força nos leva ao quê? Ao arrependimento e com isso um novo nascimento. Esse Espírito Santo é ele que testifica, né, que nós somos, que nós fazemos e que nós somos a representação de Jesus Cristo aqui na terra. Nós fazemos parte desse corpo. Então, como é possível definir que nós somos um só Espírito, né? Porque nós representamos uma pessoa, Jesus. E como é possível? Através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo, uma igreja ela pode ser, independente de suas diferenças, e em um único propósito. É unir pessoas diferentes para um único propósito. Só com a presença do Espírito Santo é capaz disso. Porque nós abrimos mão do nosso orgulho, dos nossos posicionamentos humanos e abrimos os nossos ouvidos para entender o que o Espírito Santo quer falar às igrejas, né? E esse mesmo Espírito, né, ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Então, quando a palavra fala que há só um Espírito, quer dizer, há só um Espírito que atua no meio da igreja. Há uma diferença, existem vários ministérios, para a palavra falar, existem vários ministérios, mas o Espírito que atua é o mesmo. Tem pessoas, como diz o próprio Paulo, né? Ele dá assim, olha, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. Olha, eu sou Paulo, né? Plantei, Apolo reguei, mas é quem que dá o crescimento? Jesus. Então ele estava querendo dizer, olha, que existem pessoas que ensinam de uma forma, com metodologia diferente, mas o que é importante é que o Espírito Santo que atua. Tem pessoas que gostam de rock, tem pessoas que já gostam de uma música mais lenta, tem pessoas que gostam de uma fala alta, de pregadores que falam alto, tem pessoas que não conseguem captar quando o pregador fala alto, devido ao seu jeito de viver na sua infância. Então, são estratégias que Deus usa para que as pessoas sejam atingidas. Na certa feita, eu passei numa igreja e estava um barulhão, e uma colega minha falou assim, como é que uma pessoa tem coragem de entrar aqui? Aí eu falei assim, que filhinha, tem pessoas que crescem no barulho e só conseguem entender as coisas no barulho. Mas tem pessoas que crescem no silêncio e só conseguem entender as coisas onde há silêncio. O ser humano é assim. Nós somos o que nós somos formados. Nós ouvimos como nós aprendemos a ouvir. Nós falamos como nós aprendemos a falar.
E nós cultuamos ao Senhor como nós aprendemos a cultuar. Por isso que há um interesse nosso, por parte da igreja, de nos ensinar a igreja a cultuar, de ensinar a igreja a entender os fundamentos do Evangelho, porque se a igreja estiver fundamentada, ela nunca se desvia do caminho do Senhor. Terceiro fundamento, uma única esperança. E qual é a esperança? A vida eterna. A palavra esperança, né, ela vem do grego esperare, que, claro, né, significa esperar, ou seja, a ação de levar o homem diante de uma distância de tempo daquilo que ele está preposto em alcançar, que ele tem um desejo de alcançar. Então essa ação de aguardo, né, é a palavra esperança é traduzida, né? É assim, né? Qualquer pessoa que crê em Deus, ele espera uma coisa, é sua eternidade, o regresso do Senhor Jesus Cristo. Qual é a esperança nossa? A esperança da igreja é a vinda de Jesus. A nossa esperança, que não pode estar fundamentada em eu ter uma família com condições sociais, de eu ter uma casa com 5, 6 filhos, de eu ter a minha família toda bem estabilizada, de ter uma igreja que frequenta grande, com corais, com isso, com tudo. Não. De que o pastor me coloque determinado fundamento de cargo. Não. A esperança do crente deve ser sempre, querido, a eternidade. Assim como a noiva, ela está ansiosa para casar com o noivo. Imagine a expectativa de preparação para o casamento, para aquele grande dia, né, o dia da intimidade. E parece que os tempos não passam. Eu lembro quando eu ia me casar, quando nós marcamos a data, preparamos, meu Deus, cada dia a gente arrumava uma coisa na nossa casa, fazia isso, fazia aquilo. Minha esposa, acho que varria a casa umas 3 vezes antes de a gente se casar, por dia talvez, né? Por causa da expectativa de casamento. E nós temos essa expectativa no que diz respeito à eternidade, ou nós estamos vivendo sem esperança e tivermos a opção de escolha, permaneceríamos aqui na terra do jeito que estamos. Está entendendo? A palavra fala que nós precisamos conhecer Jesus. Se nós conhecermos Jesus, ele vai mostrar o que ele tem. E como vamos desejar ir para a casa de alguém se a gente não sabe que infraestrutura tem aquela casa? Quando algumas pessoas nos convidam para ir para algumas casas ou para alguns lugares, a gente pergunta, e lá tem o quê? Lá tem piscina, lá tem cavalo para dar, tem o quê nesse lugar? Aí a pessoa fala assim, rapaz, lá não tem piscina não, lá é sertão. Tem pelo menos uma fruta, que nada, pai, normalmente o pé de umbu no final do ano. E aí? Todas as expectativas saem. Mas quando a gente conhece e sabe o que tem lá, e que são coisas maravilhosas, aí é o interesse, né? O próprio Paulo, ele compara com aqueles guerreiros, né, que iam lá para guerrear, para brigarem entre si, com o objetivo de vencer, porque o prêmio era muito grande, né? O prêmio era alto, então valia a pena eles guerrearem, eles irem nessa batalha, né? Assim como os atletas, assim como as pessoas que correm, jogadores de vôlei, jogadores de futebol, né? O prêmio, tudo diz respeito à nossa motivação. Nosso prêmio é que nos motiva. E nosso prêmio é Jesus. Nosso prêmio é o que Jesus tem preparado para a gente. Pense aí, 2000 anos preparando, gente. É benção demais. Há também um só Senhor, o quarto fundamento, que é Jesus Cristo, né? Há um só Senhor, né? A Bíblia fala que tendo conquistado, né, através da cruz, Jesus, ele triunfou sobre a morte, né? E ele recebeu lá nos céus, está em Filipenses capítulo 2, ele recebeu lá nos céus, também está em Hebreus capítulo 9, primeiro está em Hebreus capítulo 9, quando o texto fala que ele foi lá e se apresentou ao Santo dos Santos, como cordeiro, né? E aspergiu o sangue das mãos, e o Senhor
a palavra fala que Deus diz que esse sacrifício foi suficiente, então ele foi exaltado, como está lá já agora em Filipenses capítulo 2, sobre todo nome. Jesus Cristo, ele foi colocado como o único Senhor, ou seja, a única autoridade. Nós temos algumas igrejas que hoje elas infelizmente deturpam e dizem que há intermediários, como Maria própria, como alguns santos, João, Cosme, tantos outros santos que se introduzem aí, né? Mas a Bíblia é clara, que é o único intermediário, é o único intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Não tem, queridos, como se dividir esse senhorio. A Bíblia traz clareza no que diz respeito a isso. O Apocalipse capítulo 22, versículo 13 fala sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 5 fala assim: a minha glória, Isaías 42, versículo 8, a palavra fala que a minha glória eu não darei a outrem. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 5, agora que é Efésios, ele fala que não há outro Senhor além dele. Há um único Senhor, que é Jesus, o próprio Jesus. Então, ele é o único Senhor e o único mediador da nossa fé. Fundamento 5, quinto fundamento, né, que é a uma só fé. Não pode ter dois tipos de fé, não pode ter dois tipos de pensamentos no que diz respeito à fé. E a fé que o cristão tem, a base da fé é a ressurreição. Que Cristo morreu e ressuscitou para promover um novo tempo e mostrar que a gente pode morrer e ter uma nova vida através do Senhor. Romanos 10, versículo 17, a palavra diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Contudo, cada filho de Deus compartilha uma fé ou uma crença comum, que o apóstolo Paulo não faltou em recordar. Lá em Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4. Olha o que o texto fala. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos já tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permanecereis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro o que ele recebeu e o que ele está passando, que é a ressurreição de Cristo, né? Que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Queridos, ele deixa claro nessa mensagem para a gente frisar no seguinte ponto, que é: o Senhor, ele morreu por todos os nossos pecados. Ou seja, a nossa identidade não vai ser alterada independente dos nossos pecados, mas ela será alterada pela nossa fé. Se nós cremos que o Senhor, ele é fiel para nos perdoar, se nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou, e ele levou sobre si todos os nossos pecados, então nós vamos entender que aquilo que nós fizemos já foi. Se nós colocarmos a nossa mente de que ele já perdoou os nossos pecados, já foi. A consciência vai ficar liberada no que diz respeito a isso, e a gente não vai carregar esse fardo nas nossas costas. Com efeito, o homem sem Deus, então, que não aceita esse tipo de fé na ressurreição, ele é escravo do pecado, né? A Bíblia fala na sua palavra que a alma que peca, essa morrerá. E infelizmente, como está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que as pessoas que estiveram nessas práticas de pecado no grande dia, no dia do Senhor, glória a Deus, infelizmente serão lançados no lago de fogo e enxofre. Elas vão continuar por escravo. Por quê? Porque elas optaram por isso. Foi isso que elas decidiram por isso. Não é verdade? E Jesus Cristo, queridos, ele veio para se oferecer como um sacrifício vivo. Assim, Jesus Cristo morreu crucificado, né, e seu puro sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter esse perdão.
o perdão pelos pecados. E essa mensagem, que há só um Jesus, que há só uma fé, que há só um Senhor, que há só uma esperança, ela precisa ser levada para que não aconteça com essas pessoas e continue sendo escravizada pelo pecado. Entendeu? E a sexta, né, que é um só batismo. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, a palavra diz: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, em todos temos bebido de um mesmo Espírito. Por esse batismo, queridos, tomamos uma mesma planta. Nós nos tornamos uma mesma planta, que é Jesus. Assim, em conformidade com a sua morte, não dando o que o cristão é chamado a morrer perante o pecado, e conformidade com a sua vida para andar em novidade de vida. O que é que eu entendo por isso? Que nós fomos batizados em um só batismo, que é a morte. Qual foi o batismo de Jesus? A morte. Então, é por isso que ele fala para Nicodemos que nós precisamos nascer de novo. Porque se nós não entendemos essa mensagem, que nós precisamos nascer de novo, nós não vamos morrer. Assim como um solteiro morre para casar, morre da vida de solteiro para viver uma vida de casado, nós vamos morrer de uma vida de pecado para viver uma vida de quê? De arrependimento. Perdão. Nós precisamos frisar nisso aí. É uma vida de arrependimento. Porque nós não vamos conseguir totalmente sermos fiéis. Então, nós vemos uma vida de arrependimento, ou seja, uma consciência de que nós precisamos andar de acordo com a palavra. Para isso basta esse entendimento. Porque se a gente fraquejar em algum momento, nós vamos nos arrepender, nós vamos correr para os braços de Jesus Cristo por causa dessa consciência de arrependimento nas nossas vidas. E ao passar a ser uma mesma planta com o Senhor, por esse batismo, nós recebemos a seiva espiritual de Cristo. Ou seja, o Espírito que produz em nós o quê? Uma nova natureza. E essa nova natureza não quer pecar. Essa nova natureza que vai o quê? Prevalecer e vai fazer com que a gente fuja do pecado. É por isso que José correu de Potifar, da mulher de Potifar. Olha, vai embora. Estava conversando com uma jovem, ela falando que tinha uma pessoa que era interessado nela em namorar, só que o rapaz se converteu. E com alguns dias ela foi procurar ele, naquele interesse de também paquerar com ele. E quando ele viu a mesma, ele correu dela e fugiu. E ela me perguntando por que ele fez isso. Aí eu explicando para ela, né, que ele via nela uma possibilidade de fuga da fé, entendendo? Nas suas práticas. Ele percebeu que se ele ficasse com aquela mulher, às vezes por causa do tipo de estilo de vida que ela tinha, né, infelizmente ele poderia se afastar de Jesus. Então essa nova natureza, essa seiva espiritual nos faz nós corremos daquilo que ofende o Espírito Santo, né? E para finalizar, um só Deus e Pai. Apesar da diversidade de religiões que nos apresentam cada uma as suas divindades, só existe um Deus. Falei isso no início. É o único e verdadeiro Deus. Li esse texto também. Eu sou o Senhor e não há outro. E fora de mim não há Deus. Eu te seguirei, ainda que tu não me conheças. Ou seja, o Senhor é Deus até mesmo daqueles que não conhecem o Senhor. Ele continua sendo Deus. É por isso que a palavra fala que chove para os ruins e para os bons. Cai chuva na casa dos bons e cai chuva na casa dos ruins. A chuva não escolhe somente a casa dos bons para cair, ela cai em todos os lugares, porque Deus é Deus de todos, né? E Deus não é comparável com os deuses pagãos que vemos das nações. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e 6, a palavra fala: porque ainda que haja alguns que se chamam deuses, quer no céu ou quer na terra, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós somos por Ele, em nome de Jesus, né? Então Jesus, ele veio para revelar a pessoa do Pai, né?
Ele veio para revelar. O próprio a oração, né, do Pai Nosso, né, ela já define assim, olha o que o Senhor fala. Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, ele veio para revelar quem é esse Deus. Há um só Deus. E esse Deus não é apenas Deus, é o nosso Pai. Talvez o homem, na sua antiguidade, ele sabia que existia um só Deus. Os judeus sabem disso. Mas, infelizmente, o judaísmo não conhece o Pai. Jesus tentou apresentá-los o Pai. Mas, infelizmente, eles recusaram e levaram Jesus, né, ao Gólgota, né, através da pessoa de Pilatos. Quando eles apresentam Pilatos e Herodes. E Pilatos e Herodes o crucificam com o apoio deles, com o pedido deles, quando era a troca entre Jesus e Barrabás. Então eles recusaram aprender sobre isso e infelizmente perderam essa revelação de que papai, Deus também é papai nosso. É melhor, né? Se temos um Deus apenas como Deus, há uma distância. Mas quando nós temos a revelação de que Deus é nosso Pai, há uma aproximação. Ou seja, se nós entendemos essa palavra, nós sabemos que sujo ou limpo, nós vamos entrar e vamos tomar um banho na casa de papai. Aleluia. Que palavra, né? Sujo ou limpos, nós vamos entrar na casa de papai para tomar banho. Zangados ou felizes, nós vamos entrar na casa de papai para comer. Não é verdade? Eu lembro que tinha um sobrinho meu e ele aprontava e minha irmã queria viajar no final do ano. Não, vou te levar. Tu nem pense. Ô, minha filha, quando chegou no dia, na semana, da viagem, olha para aí. O rapazinho já estava com as malas prontas, porque filho é filho, queridos. Filho é filho. E se o Senhor Jesus veio nos apresentar Deus como nosso Pai, por que nós nos conformarmos com o espírito que nos traz escravidão, com a ideologia que nos traz escravidão? Romanos 8,15 fala, porque não recebeste esse espírito que produz escravidão, para outra vez estivermos em temor. Por que outra vez? Porque lá no deserto, aquele povo, Deus ia se revelar para eles, lá no monte, perto do Monte Horebe. Eles, não, fala tu, Deus, a Moisés, e Moisés fale a nós. Eles tiveram temor, medo, temor no sentido da palavra medo, né? E através do Espírito Santo, através da ressurreição de Jesus e com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não recebemos mais esse espírito de escravidão, de medo do nosso Deus, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Paizinho. Ou seja, queridos, não importa a nossa situação, não importa o estado que nós estamos, somos, fomos e seremos sempre filhos de Papai do Céu. Aí há uma pacificação para a gente, no que diz respeito ao pecado. Porque o nosso Pai, ele nos encoraja a termos um espírito e um posicionamento de arrependimento. Porque o Senhor não quer a tua hipocrisia. Porque o Senhor quer que você entenda da necessidade de permanecer fiel ao Senhor. E chore por isso. Você erra, mas você chore por isso. Eu não queria fazer isso. Eu não queria machucar o meu pai. Sabe quando o filho perde na prova? E ele chega na casa do pai e fala, pai, eu perdi na prova. E fala baixo, eu não queria magoar o pai. Está entendendo? Esse é o sentimento. Às vezes nós vemos uma situação dessa, às vezes como tem uma possibilidade de gravidez por parte de uma mulher, antes de se casar, e o pai fica bravo, e eu sei que no coração dela fala, pai, não queria te magoar. É esse espírito que o Senhor quer na sua igreja. Um espírito que entenda que nosso Deus não é apenas Deus. É essa mensagem que nós precisamos ensinar aos nossos liderados. Que Deus é Pai. Que não há critérios para estar na igreja. Que a igreja é a casa. Está entendendo? Que o Espírito Santo possa falar nos corações de vocês. E possa trazer mais revelações referente à palavra. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.
E não esqueça desses 7 fundamentos que a palavra nos ensina. E há só, deixa eu voltar aqui, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, que é Jesus Cristo, né? Uma só fé, um só batismo e um só Deus, o nosso papaizinho, o nosso Abba. Fica com Deus, que o Espírito Santo possa abençoar a vida de vocês. Espero que tenha abençoado através dessa aula a vida de cada um de vocês. Escute, assista com carinho e reflita sobre esse tema, em nome de Jesus. Amém.